Boa noite, senhoras e senhores, pessoas desse grupo. Esta noite é uma noite muito especial, tanto pra mim quanto pra vocês. Alguém da plateia saberia o porquê disso? Desculpa, mas o que eu tô fazendo aqui? Parece que ninguém sabe, né? Então, meu canal chegou aos 500 inscritos! Muito obrigado. Para esse especial, eu decidi ver algo especial. É algo que queria fazer há muito tempo. Quem aí da plateia conhece Peanuts? Ei, eu gosto de peanuts, mas o que eu tô fazendo aqui? Haha, eu escutei um sim? Então, acredito que todos conhecem o filme em 3D deles, lançado em 2015. Então, pensei comigo mesmo, pegar duas coisas especiais, juntar e fazer esse especial que você, telespectador, está vendo agora. Então, fiquem com esse vídeo especial. Peanuts. Mais um vídeo de Peanuts por aqui. E ainda tem mais um pra sair em breve. Enfim, todos nós amamos esse desenho, pelo jeitinho que ele é. Com seu jeito único, um estilo que destaca de alguns outros desenhos e suas icônicas animações em 2D. E gostamos até em animação em 3D? É o que veremos já. Mas, olhando a capa desse filme, é bem reparável o título gigante do filme. Se você viu o vídeo do iceberg desse desenho, deve saber que o nome original do desenho é Peanuts e não Snoopy ou Charlie Brown, como o público realmente chama isso, incluindo eu. Então, por causa dessa confusão de nomes, a solução que acharam foi colocar os dois nomes dos personagens principais no título. E assim nasceu o nome Snoopy e Charlie Brown Peanuts, o filme. De um lado, isso até foi uma boa ideia, mas olhando de outra, foi ruim, porque ninguém vai lembrar o nome inteiro disso e provavelmente chamam isso de o filme do Snoopy ou algo parecido. E também fica muito complicado para eu ver o que eu coloco no título desse vídeo, viu? Mas tirando isso tudo, vamos ver o filme agora. Tá legal, vamos começar com as aberturas das produtoras que fizeram o filme. Se você é alguém que vê muito filme, já deve saber que uma hora ou outra a 20th Century Fox faz paródias da sua própria abertura. E dependendo do filme, ela coloca algum personagem do filme na abertura, muda o estilo do cenário ou etc. Com esse filme não foi muito diferente. Tem uma parte em que ela começa normal. Daí o Schroeder aparece e toca a música do estúdio no piano. Isso é muito foda, tá? E após a abertura da 20th Century Fox, aparece a abertura da Blue Sky. Mas infelizmente não tem nada referente ao filme que estamos vendo. Só aparece o Sid da Era do Gelo mesmo. E após a abertura das produtoras, a tela vira um quadrinho. Até porque Peanuts já foi um quadrinho, então faz todo sentido isso, né? E vemos que a tal tirinha tem muitos círculos, então a câmera vai se aproximando e entramos dentro dessa história. E ela começa nevando, e o Woodstock está todo fofinho brincando na neve, até que ele leva um headshot insano de uma das bolinhas e cai no Snoopy. E após o título do filme, a vizinhança está acordando, e para felicidade de muitos, por estar nevando, cancelaram as aulas daquele dia. E por isso a turma decide jogar hockey, mas está faltando o Charlie Brown. E quando ele sai de casa, ele vai empinar pipa? Óbvio que isso não deu muito certo, né? E após essa confusão toda causada da pipa, a Lucy dá uma bronca nele. E pra você ver o nível, ela diz que a ideia deu errado porque quem fez foi o Charlie Brown. Que tipo de pessoa tenta empinar uma pipa no meio do inverno? Você nunca vai colocar essa pipa no céu, porque você é o Charlie Brown. Guarde bem essas palavras dela. Isso vai ser muito essencial para esse filme. E olha só, uma pessoa nova está se mudando e é ao lado da casa do Charlie Brown. E tá todo mundo se especulando. Quem poderia ser essa pessoa?
Mas o pobre Charlie Brown tá com trauma dos erros dele. Mas para essa pessoa nova seria tudo diferente no pensamento dele. O cercado inteiro caiu após isso. Mas olha o lado bom disso. Quando os personagens estão indo à escola, a pessoa nova está na mesma escola e na mesma sala que todo mundo. Então finalmente seremos revelados quem é a pessoa que todo mundo está falando. E é nada mais, nada menos que a garotinha ruiva. Uau! E olha que professora do mal. Logo no primeiro dia da menina, a professora já lança uma prova surpresa para todos. E a primeira questão da prova já foi o suficiente para o nosso Charlie Brown ficar distraído nela. Pergunta 1. Se você tem 6 tomates vermelhos... ela é ruiva. Enfim, enquanto o nosso menino tá apaixonado, o Snoopy vira um agente do Missão Impossível e tenta entrar na escola. Dá errado, mas ele acha uma máquina de escrever, e ela será útil no filme também. E a garotinha ruiva termina a prova primeiro que todos, e desrespeitando das lógicas da física, o lápis dela cai da mesa e vai até a mesa do Charlie Brown. Se você viu a distância dos dois, a chance disso acontecer não existe. E na mesma cena, a Patty faz uma provocação com o Charlie Brown, e ele fica meio nervoso com isso. E ele vai tentar falar com a garotinha ruiva, só que ele é meio ruim nisso. Oi, sou o Brown Charlie. Quer dizer, Barney Clown. Quer dizer, Essa fala que ele acabou de dizer é algo interessante de analisar. Por ele estar muito nervoso falando com ela, ele acaba confundindo o próprio nome, falando que ele se chama Brownie Charles. E curiosamente, existe uma tirinha em que ele fala a mesma coisa e pelo mesmo motivo, porém foi para uma outra garota chamada Peggy Jane. A direção mandou muito bem nessa, viu? Eu achei bem criativa a referência que eles fizeram. Mas enfim, voltando ao filme, é a partir daí que começa a parte principal do filme, com Charlie Brown tendo a missão de devolver o lápis para ela, mas enfrentando grandes problemas. Enquanto isso, o Snoopy tá aprendendo a usar a máquina de escrever que ele achou jogado na escola. E ele e o Woodstock fazem isso que eu sinceramente achei engraçado. Alguém me disse que é normal dar risada de um pássaro que caiu de uma máquina de escrever e que levou uma teclada do mesmo? Eu não gostaria de saber que eu fui o único que ri disso. Mas após as besteiras que eles estavam fazendo alguns segundos atrás, agora acontece uma coisa foda. Simplesmente o início da história do Snoopy e o Barão Vermelho. Eu pretendo falar em mais detalhes sobre isso em um outro vídeo. Inclusive, quando o Snoopy descobre a garota que o Charlie Brown gosta, ele até cria uma história de amor para o Barão Vermelho que ele estava escrevendo, sobre uma cachorra que também era aviadora, chamada Fifi. Parece que não é só o Charlie Brown que tá apaixonado, não é mesmo? E o Charlie Brown conversa com a Lucy sobre como ele pode falar com ela. E a Lucy dá a ele aqueles livros de como ser uma pessoa vencedora da vida, sabe? Esse livro é como se fosse aqueles livros de coach que diz ensinar a ter muito dinheiro, ser uma pessoa vitoriosa. E essas coisas aí que no final não ajudam em muita coisa na vida de ninguém, não. Enfim, olha só, Charlie Brown mágico. Ou era pra ser um mágico, né? Ele tá fazendo esses truques de mágicos para um show de talentos da escola. E adivinha quem está na plateia? Quem vocês acham? Com certeza não é aquela menina mega destacada na plateia. Ei, olha só, ele tá com a mesma roupa que eu. E após um grande show de talentos na escola, vai ter também um baile em seguida. Eu acho que deveria ter visto a cultura norte-americana antes de fazer esse vídeo, né? E o Charlie Brown fica na missão de fazer cupcakes para esse baile e descobre que sua paixão gosta de dançar. Então o Snoopy lança essa, mas aparentemente o Charlie Brown não é muito bom para isso, né? Então o Snoopy ensina passos de dança para ele, e ele faz isso o dia inteiro. Ele até imagina sendo um perfeito com isso. Tem essa mini animação que parece até um storyboard, e a única coisa colorida nisso são os cabelos dela.
E quando vai chegar uma cena do beijo, esse tempo todo ela era o Snoopy e ele lambe o Charlie Brown. E eu confesso que eu ri disso também. Uma coisa que eu tô reparando é que eu tô rindo um monte enquanto eu vejo esse filme, mas pra editar isso eu tenho certeza que eu não vou estar rindo assim. Mas já vamos pro baile logo. Tá rolando um desfile de dança lá, e a Ruivinha praticamente já tá vencendo isso. Mas eu tô sentindo falta do Snoopy. Mas que puxa, ele só levou o Charlie Brown até o portão e foi embora. O que é uma pena, infelizmente, pra ele, porque apareceu o Joey Cool e botou pra quebrar naquele desfile. Imagina o Snoopy vendo isso, que legal isso seria. Mas agora, vamos voltar à história do Barão Vermelho. Ele está sobrevoando entre as nuvens com a sua paixão. Eles se divertem tirando fotos do céu. Ela dá uma nuvem em formato de coração para ele. Porém, um avião rival entra em cena e captura a princesa dessa história. Mas que puxa. E lembram daquela prova surpresa que eu falei alguns minutos atrás? Então, Charlie Brown simplesmente tirou a maior nota da escola. Ele tirou 100% nos resultados e automaticamente ele ficou popular na escola. O pessoal começou a reconhecer ele como uma pessoa inteligente e o povo tava admirando e sendo influenciado por ele, graças a uma folha. Uma folha! Mas por mais que ele tenha a popularidade dele, ele continua dando seus errinhos de sempre. Além de carregar um livro até em casa estilo Jackass, ele também decidiu fazer um resumo de um livro chamado A Guerra e a Paz, de Leon Tolstói. Esse livro aí é gigantesco, se duvidar é até maior que o título desse filme. Mas olha o lado bom disso tudo, com as forças do lápis da Ruivinha, ele conseguiu fazer um resumo, ele ficou horas e horas fazendo um belo resumo, com uma letra legível, com todo o seu esforço. Tinha tudo para ter algo bom nisso. Tinha, infelizmente, né? E caraca, mano. De repente tudo ficou um pouco mais triste. Charlie Brown ficou arrasado vendo que seu trabalho duro virou 1000 pedacinhos para um avião que ele mesmo acabou ligando. E com todos nós abalados com isso tudo, Snoopy furiosamente volta ao Barão Vermelho. O inimigo de Snoopy não era burro e nem nada disso. Seu inimigo estava totalmente preparado para tudo que acontecesse, cheio de estratégias e pegadinhas do YouTube. Porém, nosso herói se encontra em momentos delicados e teve sua aeronave destruída, tendo que voltar à superfície lá embaixo. Sua busca por Fifi não acaba. Ele anda por casas, nos rios. Tudo que você puder imaginar ele passou, apenas para buscar a sua companheira. Mas isso é momento de desistir? É claro que não. Já estamos no capítulo 7. Repito, capítulo 7 dessa história. Já se foram 1 hora desse filme inteiro. Restam 20 minutos para essa história e a história de Charlie Brown acabarem por inteira. Ele retorna à sua base e com sua aeronave consertada. Ele volta com tudo à área rival. Mas você acha que ele foi sozinho de novo? Errado. Ele montou um grande squad. Tudo pela Fifi. Então, ele lança a grande frase de efeito. Tem um avião na direção do herói. Mas Fifi também não deixa barato. E joga uma cadeira no avião. Novamente, sem física alguma nesse filme, a cadeira consegue atingir um dos aviões. Mas no momento de uma guerra contra mais um dos aviões, a princesa cai do avião. E nosso herói precisa pegá-la a tempo, senão ela cai no rio e a história não se fecha muito bem. Ele parou literalmente tudo o que estava fazendo e foi o mais rápido possível, e sua missão de resgatar a sua paixão foi um tremendo sucesso. Até fiquei desidratado depois de narrar essa história. A história de Snoopy conseguiu um final feliz, mas ainda temos a história do Charlie Brown para concluir o filme. Tá, e saindo do jeito que eu tava falando agora há pouco, aparentemente é o último dia de aula e no final a turma vai ir para um parque de diversões que fica perto da escola. Mas cada um precisa de um parceiro para entrar lá, eu acho. E até aí normal, cada um escolhendo seu parceiro, mas quando cai a vez do Charlie Brown, ninguém queria ficar com ele. Mas
uma voz do além diz que aceita ficar com ele. E é claro que eu tô falando da garotinha ruiva, né? E quando ele finalmente toma coragem de falar com ela logo e devolver o lápis que ela tinha perdido, a mãe dela diz que a garotinha ruiva foi para um acampamento, mas que o ônibus dela ainda não tinha saído. Então o Charlie Brown só tinha uma chance e volta com o espírito de Jackass e vai correndo até esse ônibus. E graças a uma pipa, que surpreendentemente ele tá conseguindo empinar ela, ele chega ao destino. E então ele finalmente consegue falar com ela. Oi, Charlie Brown. Você se lembrou do meu nome? E nesse diálogo, ele vai se perguntando por que ela escolheu ele. E ela vai respondendo dizendo que ela gostou dele aparentemente, que ficou admirada pelas boas escolhas que ele fez ao decorrer do filme. E então, ele finalmente consegue devolver o lápis a ela. E ela vai embora pro acampamento. Mas ele pelo menos ficou feliz. E com as duas histórias concluídas, todos viveram felizes para sempre. E acaba o filme. Simplesmente cinema. Uau! Que filme, hein? Eu sinceramente amo esse filme, de verdade. Eu adoro o jeito que adaptaram e a história que o filme tem. Infelizmente tive que cortar algumas cenas do filme, senão esse vídeo só sairia em julho. E era capaz do vídeo ficar maior do que ele já está. Poxa vida, fizeram cenas pós-créditos para cada crédito que aparece. Sem dúvidas, a 20th Century Fox e a Blue Sky acertaram em cheio nesse filme. Não é à toa que ele até aparece quando você pesquisa pela Blue Sky. Eu sei que teve algumas horas que fez parecer que eu critiquei algo do filme, seja da física que essa dimensão tem, ou até mesmo o título do filme que eu disse que era grande há uns 3 minutos atrás. Mas quando você assiste o filme, você entende o porquê disso tudo do título. O filme não conta somente uma história, ele conta duas. A principal, que é do Charlie Brown e a garotinha ruiva, e o Snoopy com o Barão Vermelho e a Fifi. Se o filme só contasse a história do Charlie Brown, era mais fácil chamarem de O Filme do Charlie Brown, e vice-versa. Mas como o filme mostra duas histórias, faz muito sentido o Snoopy, Charlie Brown, Peanuts o filme. E caso alguém ainda esteja se perguntando, sim, Peanuts consegue ser bom até em 3D. E é isso. Bom, esse foi o especial de 500 inscritos, uma review de um dos meus filmes infantis favoritos. Não é à toa que eu sempre quis fazer esse vídeo aqui. Esse filme é algo muito especial pra mim. Foi graças a ele que o eu de 6 a 7 anos começou a adorar esse belo desenho. E, sinceramente, eu gostei desse vídeo. E vocês da plateia, gostaram do vídeo também? Não. Eu já tava imaginando já.